Eu sou a Débora Kelly e esse é mais uma voz. Conhecemos muito bem que a Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos. Sabemos que a literatura contida na Bíblia, ela é de muitíssima importância para principalmente nós cristãos, e é importante a gente saber dos acontecimentos. Muitas das vezes a gente lê e não entende, então quero trazer um resumão para vocês do Velho Testamento. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para fazer parte dessa família. Me siga lá nas redes sociais. Conversei bastante com vocês lá no Instagram sobre esse projeto que eu vou estar fazendo com vocês, para estar explicando aí, né, o Velho Testamento, que é o que as pessoas mais têm dúvida. A Bíblia tem 4 gêneros literários escritos no Velho Testamento, que são o Pentateuco, o qual a gente vai tratar hoje, tem os livros históricos, tem os livros poéticos e também tem os livros proféticos. E é isso, bora lá pro vídeo então, para o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Então a gente vai começar com Gênesis, né, que é o início de tudo, de todas as coisas, onde Deus ele criou o mundo, onde Deus ele criou Adão e Eva. Sabemos da história de Adão e Eva desobedeceram a Deus, e nessa desobediência veio então ali que a separação do homem de Deus. A gente vê que Deus tinha um relacionamento muito bonito com Adão, lá mesmo no jardim, e depois da desobediência houve uma separação entre Deus e o homem. Então nesse período aí que Deus esteve separado do homem, e a gente vê então Caim e Abel, né? A descendência aí de Adão e Eva. Caim acaba matando Abel, e depois Adão e Eva tem mais um filho que é Sete. E a partir desse filho, Sete, vai trazer então uma nova geração aí, no qual Deus ele vai escolher homens para ali o seu propósito, para ali seguirem a sua palavra e para ali ter ali, né, a continuidade daquilo que viria, que é o propósito de Deus para a humanidade. Deus ele estava preparando tudo aqui no Velho Testamento, e você vai entender conforme a gente vai passando por cada livro. Deus ele estava preparando tudo para a vinda do seu filho. Deus já tem uma promessa dizendo que haveria um da descendência de Eva que esmagaria a cabeça da serpente, e esse sim é Jesus Cristo. Depois então que Sete tem ali os seus filhos, Deus ele vai chamar Noé. Aquele mundo já estava todo perverso, todo mundo fazia o que queria, todo mundo fazia ali o que bem entendia. E aí Deus chama Noé, e a gente sabe muito bem da história do dilúvio, tudo o que acontece. Depois do dilúvio, a gente vai ter também um episódio também famoso, que muitos conhecem, sobre a Torre de Babel. Logo depois desses episódios mais famosos, a palavra do Senhor vai nos dizer então sobre os patriarcas. Os patriarcas foram os primeiros homens o qual Deus chamou. Ele escolheu mesmo para ali seguir a Deus à risca, sabe? Aqueles homens que foram amigos de Deus. No início de tudo, que foi Abraão, Isaac e Jacó. Então guarda esses nomes porque eles foram os patriarcas. Quando alguém te perguntar quem foram os patriarcas da Bíblia, você vai saber responder. Deus ele chama Abraão. Abraão, ó, sai da sua parentela e vai para onde eu te enviar. E Abraão ele abandona tudo e segue a Deus. Ele segue o mandado de Deus. E então ele começa ali a sua peregrinação ali na terra de Canaã, na terra do Egito. E então ali Deus vai traçando o seu plano. Abraão, ele tem 2 filhos, Ismael e Isaac. Isaac teve ali sua esposa Rebeca, e ele então tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, o mais famoso dos irmãos, ele rouba a primogenitura do irmão, e então ele foge, volta ali para a terra dos seus parentes, é enganado pelo seu sogro, tem toda aquela história que ele se apaixona por Raquel, ele casa com Lia, depois ele consegue casar com Raquel, e através aí dessa grande família que Jacó ele conquista, ele tem 12 descendentes, que então é as 12 tribos de Israel. Guarda isso, 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são descendência dos 12 filhos de Jacó, que também é Israel, que Deus mudou o nome dele. Se você está lembrado ali do episódio que ele luta com o anjo e ele fala, preciso de uma bênção, aqui ó, não sai daqui. E hoje mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó teve 12 filhos, e nesses 12 filhos ele teve um ali, vamos dizer assim, mais chegado, mais aquele filho preferido.
E então, os outros irmãos ficam com inveja dele, e esse era José. Ele é vendido para ali uma caravana que está sendo para o Egito, e ele vai para o Egito como escravo. E então os anos se passam e houve uma grande fome ali na terra onde eles estavam, na terra de Canaã. E eles então descem lá para o Egito, que tem toda aquela história que eles se encontram com José, eles não reconhecem José, mas José reconhece eles. E aí então depois eles pedem perdão para José, porque José se revela a eles. A família toda desce para o Egito e permanece lá por causa da seca, por causa da fome que estava tendo. E então ali eles se instalam lá no Egito, e é aí que tudo começa. Em Êxodo. Eles ficaram 400 anos lá no Egito. A primeira e a segunda geração morreram. É que então eles começam a ser oprimidos pelo povo egípcio. Eles começam a trabalhar para o faraó e para a população egípcia. Então eles estão ali como escravos lá no Egito. E Deus levanta um homem chamado Moisés. O êxodo significa a saída, que é realmente o que acontece com o povo de Israel ali do Egito. Deus envia as pragas através de Moisés, e Moisés ele consegue então resgatar aquele povo. Deus usa a vida de Moisés e eles partem para a terra de Canaã, que era possivelmente, gente, uns 3 meses para chegar lá no destino deles. Mas por causa da murmuração daquele povo, eles ficaram 40 anos no deserto. Bom, nesse período acontecem várias coisas e a gente começa a entrar então no terceiro livro. Aqui nesse terceiro livro, Deus ele vai trazer ali ao povo os rituais, né? Os sacrifícios, como devia ser feito, o que era proibido, o que não podia, o que podia. Deus ele começa a dizer no livro de Levíticos o que ele queria que o povo fizesse ali para ele, a forma que ele queria ser adorado, como prestaria então ali os sacrifícios para ele. E ele escolhe então a descendência do filho de Jacó, que é Levi. Então os levitas, eles então estão responsáveis ali para cuidar do templo. Os levitas, eles foram a tribo escolhida por Deus para ser dependentes totalmente de Deus. Então eles não iam possuir nenhuma terra na terra de Canaã, na terra onde eles estavam indo. Eles iriam estar ali sobre a proteção de Deus, sobre o cuidado de Deus, totalmente dependentes de Deus, e eles estariam ali cuidando da casa de Deus. Então a gente entra aí no livro de Números, onde tem uma numeração total ali daquele povo. Os descendentes, então, daquele povo também tem a contagem deles. Os pais desses descendentes morrem, porque já ficaram 40 anos no deserto. Então, a primeira geração morre e se levanta a segunda geração, e somente essa segunda geração entraria na terra de Canaã. A gente vai ver, então, Moisés escolhendo 12 espias para ir espiar a terra de Canaã, para ver se a terra era boa, para ver o que tinha naquela terra, pois eles já conseguiam avistar a terra. E ali então eles voltam, os 12 espias, falando sobre a terra, como a terra era boa, só que haviam gigantes lá naquela terra, haviam gente grandes, haviam pessoas poderosas, pessoas de guerra, pessoas de batalha, e talvez eles não conseguiriam entrar ali e possuir a terra, mas Deus havia feito uma promessa, e o mesmo Deus que faz uma promessa é o mesmo Deus que cumpre a promessa. Então ali só Josué e Caleb acreditaram que Deus poderia dar a terra ali para eles, porque Josué e Caleb foi um dos 12 homens que entraram lá na terra de Canaã para espiá-la. Então a gente vê que Moisés, ele levanta um sucessor que é Josué. Josué já está famoso aí na história. E então a gente parte então para Deuteronômio, que é, na verdade, a descrição de novo da lei, ou a repetição da lei. As últimas batalhas vencidas de Moisés com o povo de Israel. Moisés então ele morre no final de Deuteronômio, e agora quem terá que continuar essa jornada com o povo israelita é o seu sucessor Josué. Esses foram então os primeiros 5 livros. Falei mesmo de uma forma resumida para vocês entenderem. O Pentateuco é então a Torá, é a lei de Deus, é o Pentateuco. Se você só se lembrar, Penta significa 5
Teuco significa rolos, então são 5 rolos, 5 livros que foram escritos. Quando alguém perguntar pra você o que é o Pentateuco da Bíblia, você vai dizer que é os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido, entendido. A gente se vê no próximo vídeo com a continuação dos livros agora históricos da Bíblia do Velho Testamento. Um grande beijo, tchau!